Bem-vindo de volta, eu sou Frank Osvald e eu faço parte do Network de Verificação de Fatos. Temos vários projetos e programas, um deles sendo então o IFCN, que é um código de princípios, e hoje eu vou dar a vocês uma visão superficial do processo de aplicação. Este processo tem três componentes principais. Uma introdução sobre o que estamos fazendo, uma introdução para os princípios, o processo de candidatura e o que acontece depois de você se tornar então um signatário certificado. Bem, vamos começar então com uma história rapidinha sobre o IFCN. Nós temos então esse network, que é uma unidade que está dedicada a trazer então fatos verificados ao redor do mundo. O IFCN foi lançado em 2018, em setembro, e para dar então suporte a iniciativas, promovendo então melhores práticas e trocas dentro do campo. O Código de Princípios da IFSN é um conjunto de regras que várias organizações seguem para promover, então, fatos não associados a partidos que podem ser um instrumento importante para o jornalismo. Vamos falar do histórico do nosso Código de Princípios. Fundado em 2015, nós tivemos, então, esses padrões especificados. E com esse sentido, nós precisamos então fazer então o desenvolvimento para podermos introduzirmos então isso na comunidade em 2016. Então, esses princípios foram imediatamente assinados por 35 organizações de 27 diferentes países e lançado em 2016. À medida que a comunidade foi crescendo, para ter certeza de que as mudanças estavam de fato sendo entregues em várias partes do mundo, vários participantes ao longo de alguns meses chegaram em dezembro de 2019, verificando então dezenas de fatos. Esse novo código começou a ser usado em abril de 2020. Primeiramente, o novo código incluía então quem poderia ser signatário. Depois saiu então com a presença de mídias controladas pelo governo, se tornando então uma questão apenas ligada para os interesses públicos e passando por um longo período de teste. Em segundo lugar, todos os partidos políticos podem gerar o mesmo número de pedidos por verificações. Os signatários têm que provar que eles selecionam o que deve ser checado baseado primariamente na importância e no alcance daquilo que estão fazendo, não seguindo então um equilíbrio mal feito. Ao mesmo tempo, eles têm que explicar como que suas escolhas estão ligadas aos princípios de uma abordagem não partidária. Nós temos então o processo de revisão do processo dos candidatos. Em terceiro lugar, nós introduzimos então padrões para sourcing e metodologia que vai desde qualidade de fontes até como que são testadas esses pedidos de verificação. Esses padrões garantem então justiça e acurácia. Em quarto lugar, nós temos então empresas de mídia que querem então fechar e querem ser uma signatária, tem que seguir então um processo de políticas e correções por si só. Isso garante que essas empresas parentes possam ter então a serem signatários com o mesmo poder de disseminar informações corretas. Isso nos leva então, por último, ao nosso quinto fator, que nós queremos então que as audiências, plateias, possam também estar tendo acesso a esses fatos. E temos que encorajar os signatários a publicarem, então, um resumo daquelas avaliações que fizeram na sua própria língua. Vamos dar uma olhada, então, nestes princípios. Princípio número 1. Um comprometimento com não estarmos ligados a partidos, uma abordagem sem partidos e fazemos então a verificação de fato usando os mesmos padrões de qualidade para todos os posts. Nós não podemos então tomar um lado e consideramos então o alcance e a importância dos pedidos que foram selecionados e que eles declaram de serem de interesse de muitas pessoas e cada fato tem que ter as evidências como aquilo que leva às conclusões. Os signatários não podem ter posicionamentos sobre políticas em questões que eles querem fazer a verificação dos fatos. Princípio número 2, nós temos então que estar aqui
ver que os signatários devem prover o máximo possível de detalhes usando aquilo para possibilitar, então, a replicação do seu trabalho pelos usuários, exceto em alguns casos onde a seguridade pessoal da fonte possa estar comprometida. Nestes casos, então, os signatários vão prover o máximo de detalhes possíveis, tentando usar, então, suas fontes primárias todas as vezes que for possível, tentando verificar, então, as suas fontes e com base em comparação a outras fontes. Eles têm que tomar cuidado com fontes selecionadas e mencionadas. Princípio número 3, um comprometimento com a transparência, financiamento e, além disso, os signatários têm que também pensar na organização. Se eles aceitarem fundos de outras organizações, eles têm que ter certeza de que esses fundos não têm nenhuma influência sobre as conclusões que os fact-checkers vão alcançar no seu processo. Nos seus relatórios, as organizações signatárias têm que publicar no seu site um background profissional de todas as figuras-chave da organização, explicar a estrutura organizacional, especificando como e quem tem o controle editorial e o exerce. Os signatários podem escolher simplesmente não identificar seus autores ou mesmo fact-checks individuais, onde o controle editorial é exercido por uma equipe senior. Os signatários, então, claramente indicam os usos de comunicação. Número 4, um comprometimento com padrões, transparência e metodologia. Os signatários trabalham com os padrões mais altos profissionais e explicam a metodologia que usam para selecionar, pesquisar, escrever e publicar os fatos verificados. Aí eles encorajam os usuários a serem o mais transparente possível em relação a como e o que estão checando. Princípio número 5, o comprometimento com a política de correção honesta e aberta. Os signatários estão comprometidos à acurácia e à publicação e promoção da sua política de correções e seguindo isso de maneira escrupulosa. Quando evidências críveis provam que eles fizeram um erro, eles devem corrigi-la de maneira correta, transparente e alinhado com a sua política de correções. Então, temos que nos assegurar de que os usuários vejam então a versão corrigida. E se o signatário já tiver feito um processo de verificação de fatos ou publicado alguma coisa na mídia, é requerido que esse signatário então tenha um status que seja numa empresa aparente e que mostre isso dentro de uma política honesta e transparente. A elegibilidade para ser então signatório. Bem, eu tenho que dizer que o status de signatário da FSN pode ser dado de maneira legal registrada em organizações que estejam dispostas ao propósito de verificação de fatos, que regularmente publicam relatórios não partidários e que realmente têm uma acurácia de fatos e declarações por pessoas públicas e instituições prominentes e que circulam amplamente com seus pedidos, textos, questões visuais, seus formatos focados primeiramente nos pedidos de verificação de fatos de interesse público. O status de signatários da FSN pode não ser dado a organizações os quais o editorial é controlado pelo Estado ou um partido político ou político. E ele pode ser dado, a despeito disso, para organizações que recebam financiamento do Estado ou de fontes políticas para exercer serviços públicos de jornalismo, se os assessores do FSN determinarem que isso é claro e não ambíguo no sentido da separação do editorial e seu controle de políticas ou artigos ou outras influências. E os pedidos de associação são analisados por com um grupo de pessoas independentes e essa análise é revisada pelo o Conselho Consultivo da FSN para garantir a justiça e a consistência. Agora eu vou então mostrar para vocês o processo de pedido de aprovação para a sua formação em signatário. Aqui nós temos então os próximos passos do processo de candidatura. Então aqui isso é interessante para vermos então outras sessões que estão por vir de maneira mais clara. Eu vou compartilhar a minha tela após isso. Por favor, sigam as instruções de maneira acurada e provenham
todas as informações. As candidaturas incompletas não podem ser submetidas. Se for a sua primeira vez, nós realmente encorajamos que vocês leiam os guidelines, as diretrizes, antes do preenchimento. De maneira a termos, então, uma ideia das melhores práticas ao redor do mundo, as informações compartilhadas através disso serão tornadas públicas para a sua candidatura depois da sua aplicação, da sua candidatura ser verificada e submetida. Temos então que pensar também na questão de contratações. Teremos então mais $100 se a candidatura precisar de uma segunda revisão. E isso será comunicado através dos nossos canais de comunicação. Depois da submissão da candidatura, a candidatura será então avaliada por fontes externas. Elas são selecionadas pelo seu expertise em jornalismo e disciplinas relacionadas à verificação de fatos na região onde eles estão se candidatando. Por exemplo, um processo de $50 e que será compensado $100 extra se houver a necessidade de uma revisão, que é feita com o uso das diretrizes e recomendações de aprovação ou de rejeição. O terceiro e último passo, que nós temos então membros da diretoria consultiva que vão fazer a análise da candidatura e a candidatura será apenas aceita quando este conselho confirmar que os achados mostram que temos pelo menos alguns 6 fatores que aprovam. Em alguns minutos, vou falar depois o que acontece após o processo de aprovação. Agora eu vou mostrar o passo a passo do website do IFCN e deixa eu compartilhar a minha tela. Bem, agora que eu já tenho aqui a minha tela sendo compartilhada, eu vou falar sobre o website com vocês e mostrando alguns dos aspectos importantes do nosso website de maneira que nós possamos todos entender um pouco melhor. Bem, uma vez que vocês estiverem nessa tela aqui, no lado superior direito, veremos então o formulário de candidatura, que é onde você vai se registrar a sua organização dentro do sistema, de maneira a começar o processo de candidatura. Aqui nós temos então no topo a nossa seção sobre nós, o About, com algumas coisas interessantes que vão falar um pouquinho sobre como as coisas estão acontecendo, sobre os princípios. E algumas dessas sessões, todas praticamente, já falamos desde o início, os processos de elegibilidade para se tornar um signatário, para ter a possibilidade de se candidatar, os nossos princípios, 1, 2, 3, 4, 5. E abaixo de cada princípio, podemos observar algumas informações adicionais a respeito da candidatura e possíveis perguntas. Estas sessões são sessões que contêm, então, informações sobre o processo. Então, por favor, dê uma olhada com calma nisso. Então, lá no final dessa página, veremos, então, a coisa mais importante, o aspecto mais importante de todo o processo de candidatura, que são as diretrizes da candidatura. Deem uma olhada nessas diretrizes, procurem absorvê-las. Se tiverem perguntas, procurem escrevê-las e aí enviar-nos, de maneira que possamos ajudá-los e guiá-los neste processo. Mas, com certeza, não deixe de separar um pouco de tempo e ler essas 35 páginas e ver o que você precisa de maneira a estar atualizado no seu website, sessões específicas para estarem então de acordo com as diretrizes aqui mencionadas. Voltando então ao site, vamos voltar então para a página principal e vamos clicar em About mais uma vez. Do lado direito temos então o nosso grupo de assessores e o nosso conselho consultivo. Eu vou começar então com o nosso grupo de analistas, porque o processo de candidatura, como eu já disse, pode levar um período que pode ser mais curto ou mais longo para se fazer a submissão. E então, depois disso, vai ser levado para esses analistas que são indivíduos que conhecem esse ecossistema de verificação de fatos muito bem, que entendem a mídia, o jornalismo, são profissionais de jornais, são pesquisadores ou pessoas ligadas à mídia. Esses indivíduos têm o expertise em jornalismo e em mídia.
os analistas que serão alocados para a sua candidatura têm que ser um analista naquela língua, que entende aquela cultura, que entende aquela história, que entende o ambiente político e que entende o contexto geral. Então, nós fazemos o melhor possível de maneira a achar analistas que se encaixem neste perfil. Uma vez que a sua candidatura esteja completa, como eu já disse anteriormente, ela será então enviada para a nossa diretoria de conselheiros, que tem 11 11 signatários ativos e 4 independentes, ou seja, juntando 15 ao total. Então, apenas 11 votam e esses são provenientes dos signatários ativos. Então, quando eu lido com uma nova organização, eu enfatizo o fato de que esta comunidade, essa organização, o nosso network internacional de verificação de fatos, foi criado, foi fundado com organizações ao redor do mundo. Então, a nossa comunidade é a IFCN, ou seja, nós não somos a comunidade é o IFCN. Então, os membros da diretoria têm que refletir a sua comunidade. Por esse motivo, escolhemos vários membros da comunidade para representar novas organizações, tendo a possibilidade de votar em relação a novas candidaturas quando uma candidatura nova é candidatada, é enviada. Então, como podemos ver aqui, nós temos membros dos Estados Unidos, da Índia, da Espanha, da Nigéria, das Filipinas, mais uma vez dos Estados Unidos, Índia, Argentina, Inglaterra, da África do Sul, até os países bálticos. E cada membro dessas organizações tem um voto para cada candidatura, de maneira que a sua candidatura possa ser processada, há necessidade de pelo menos 7 votos a favor desta diretoria. Voltando então para o website, antes de fazermos a candidatura, meu conselho, e no topo da página temos aqui uma seção chamada Signatários. Deem uma olhada. É muito benéfico para novas organizações. Eu normalmente digo às novas organizações que, vamos dizer, por exemplo, você está vindo do Oriente Médio, ou você está vindo, por exemplo, da Ásia Central ou da Ásia Sudeste, dê uma olhada aqui nessas organizações que talvez já estejam na sua comunidade. Veja o trabalho que eles estão fazendo, vejam quais são as suas metodologias, o que eles estão fazendo em termos de suas políticas. Então, tentem entender suas estruturas organizacionais e, de um modo geral, a maior parte do tempo, as pessoas que criam a sua própria verificação de fatos não acham muita facilidade em fazê-lo, em criar essas estruturas, começando do zero. Mas esse network foi criado para compartilhar melhores práticas. Então aqui nós podemos observar mais de 100 organizações, as quais vocês podem observar e ver como operam. Por exemplo, deixa eu ver aqui, tem mais um exemplo. Então, por exemplo, Full Fact. Quando você clica lá em Full Fact, no perfil deles, você terá a possibilidade de ver quando a língua, de onde eles vêm, e vocês poderão ver a coisa mais importante, cada processo de candidatura que foi submetido ao longo dos anos. Eu digo ao longo dos anos porque vocês têm que resubmeter a sua candidatura a cada ano de maneira a continuar a fazer parte do nosso grupo de signatários verificados. E eu vou mostrar aqui essa candidatura não porque por algum motivo específico, mas sim pelos componentes dentro da candidatura que vai guiá-los durante o processo de candidatura. Então, a candidatura aqui tem as mesmas perguntas que vocês vão observar quando vocês estiverem fazendo então o seu registro, indo para o seu painel para criar este processo. Como podem observar aqui, cada pergunta está aqui mencionada, as respostas das organizações estão aqui também, no caso do analista, de maneira que para
todos os 31 critérios terão a possibilidade de ver as respostas, tanto dos analistas como do lado dos candidatos. Mostramos aqui então algumas organizações, porque isso permite o surgimento de ideias sobre como responder algumas dessas perguntas. Uma coisa que eu gostaria de realmente enfatizar muito fortemente, que por favor, não fique simplesmente colocando links. Me digam sobre o que este link é. Me diga o que ele está guardando. Não porque... Sim, nós poderíamos simplesmente clicar no link e ver do que se trata, mas essas candidaturas são documentos públicos e para indivíduos que são pela primeira vez fazendo isso, que vão ver as primeiras pessoas que vão observar a sua candidatura, querem ver respostas completas, frases completas. Mais uma vez, você clica em signatários, temos aqui um local maravilhoso para terem a possibilidade de se familiarizarem com o processo e as perguntas das candidaturas, os tipos de respostas, e terão então a possibilidade de ver o reflexo daquilo que é comentado pelos analistas no final. Separem um bom tempo para isso, observem e, mais uma vez, se tiverem quaisquer perguntas, estaremos sempre aqui para possibilitarmos o seu contato. Bem, eu já falei sobre isso anteriormente, há um tempinho, então a seção aqui do Application, aqui no topo, te dá, quando está escrito Apply, perdão, explica todos os passos em detalhes. Quando nós, por último, mostramos aqui a nossa política de reclamações. Aqui é onde os indivíduos podem vir e fazer uma reclamação sobre uma questão que talvez eles estejam tendo a necessidade de uma verificação de fato, uma violação dos padrões da sua organização, ou, enfim, relacionado ao código da FSN. Isso tendo sido dito, por favor, observem este website, naveguem, é muito importante para que tenham a possibilidade de absorver aquilo que de fato é necessário que façam dentro do processo de candidatura. Tem mais uma coisa que eu gostaria de mostrar. Todos os anos nós temos então o Código de Princípios publicado e vocês podem clicar e ver então o relatório anual do que tem acontecido com os nossos princípios da FCN. E isso vai ao encontro da transparência que pedimos às organizações e que então devemos também prover. Então este é o website, por favor, fiquem navegando, cliquem em todos os links e mais uma vez, eu acho que as duas coisas mais importantes aqui são as diretrizes e a seção dos signatários. Observem as organizações e vejam como eles se comportam e dando ideias pelo seu processo de candidatura, criando as suas possibilidades dentro da sua organização, criando novos padrões. Então, eu vou voltar agora para alguns slides e vou continuar. Uma das coisas mais importantes é a questão de comunicação. Eu diria que isso é a coisa mais importante nesse processo. Esses canais recebem, pesquisam a promoção do nosso trabalho e em tudo sobre o mundo do fact-checking. É impressionante ver como que a comunidade se ajuda uns aos outros. Tudo que nós oferecemos são membros verificados, fontes estatísticas e oportunidades de bolsas. E a maior parte do tempo só está aberto a pessoas que assinam, que são membros. Vejam todos o site da conferência e absorvam a informação para suas equipes. Nós tivemos um Global Fact Event em 2015. E isso foi muito importante para mim, me deu um impulso para pôr em prática as minhas ideias da nossa própria organização.
E por último, é um requisito prévio no nosso Código de Princípios, as organizações de fact-checking têm uma oportunidade de pertencer a várias organizações de mídia social em sua plataforma. Então aqui está. Falei por mais do que 30 minutos, mas há muita informação a passar para que vocês fiquem mais à vontade para se tornar um membro do IFCN. Aqui tem uns links úteis. Se tiverem perguntas, me mandem. Pode levar um pouco de tempo para eu responder, mas normalmente eu respondo rapidamente. Quanto maior formos, mais fortes seremos e mais fortes seremos na luta contra as informações falsas. Estejam bem e muito obrigado por sua atenção.